Queria, nesse momento, convidá-los, por gentileza, a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, nós vamos ler do capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 13. Gênesis 13, do verso 1 ao verso 13. Na medida que os irmãos forem achando o texto, eu os convido a colocar-se de pé. Por favor, por gentileza. Diz a palavra de Deus: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa iluminar o texto que acabamos de ler, que as verdades que são tratadas aqui nesses versos possam ser entendidas, compreendidas e aplicadas na nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de tratar especificamente do texto, permita-me lembrá-lo de qual era a relação entre Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Até então, as Escrituras nos dizem que Abraão não tinha filhos, o filho da promessa ele ainda não tinha recebido, que era Isaque. E as Escrituras vão nos mostrar que essa relação entre Abraão e Ló era uma relação extremamente paternal. Mesmo porque quando o Senhor chamou Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus e dirigir-se à terra que ele iria preparar, Abraão levou consigo Ló. E Ló passou a conviver com ele, juntamente com sua esposa Sarai e todos aqueles que porventura tinham saído de Ur dos Caldeus. Contudo, as Escrituras vão nos dizer, de forma muito clara, que tanto Abraão quanto Ló prosperaram, cresceram, frutificaram. E eles estavam num determinado local ou numa determinada região em que a terra não tinha condições de sustentar o gado, o rebanho de um em detrimento ao outro. O que proporcionou e produziu efetivamente um conflito entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E as Escrituras nos dizem que quando Abrão percebeu aquilo, ele chegou para o seu sobrinho e disse-lhe a seguinte coisa: olha, não é bom, e eu estou parafraseando o texto, com que briguemos, com que discutemos, mesmo porque fazemos parte da mesma família. Vamos fazer o seguinte: para onde você for, eu vou em direção oposta ou contrária. Se você escolher a campina, eu vou para as montanhas. E se você olhar
para as montanhas e preferi-las, eu irei em direção às campinas. E o texto vai dizer que Ló escolheu a campina que era regada. Mas é interessante que o texto vai dizer que ela era regada como o jardim do Senhor. É interessante você observar que o texto vai dizer que levantou Ló os olhos e viu a campina. Ele olhou para aquilo dali e ficou embasbacado, encantado com a beleza daquele lugar e a sensação que ele teve de que aquele local seria ótimo para que o seu rebanho, o seu gado pudesse ser cuidado da forma efetiva. Entretanto, ele sabia que se ele escolhesse esse local ou esse lugar, Abraão ia para outro. Entretanto, vale a pena ressaltar ou relembrar que era Abraão o detentor da promessa de Deus quanto àquele local, e não Ló. Mas Ló é tomado por um encantamento, e seus olhos ficam deslumbrados com aquilo dali, e ele tem a sensação de que aquela campina parecia ser o jardim do Senhor. Eu não sei se você já se deu conta, mas essa afirmação é de uma riqueza, de uma profundidade enorme. Já percebeu, por exemplo, que existem inúmeras pessoas que confundem a campina de Sodoma como o jardim do Senhor? Já se deu conta que existe um bocado de gente que olha para as coisas desse mundo, para os valores, para os preceitos, para os ideais, para as perspectivas, e quase que inebriados, tomados por uma compulsão, deseja a todo tempo se aproximar ou vivenciar dentro desse contexto daquilo que parece ser o jardim, mas que não era o jardim. Mas o texto também é extremamente interessante, porque diz que Ló ia armando as suas tendas até que ele chegou a Sodoma. Observe que esse encantamento dele vai fazendo com que ele paulatinamente vai se afastando do Senhor, vai se afastando do seu tio e vai armando as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma. Aliás, permita-me falar um pouco sobre Sodoma. Sodoma era uma terra de homens maus e grandes pecadores. Gênesis capítulo 13, verso 13, vai dizer que aquela terra era uma habitação de homens perversos. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então veja o quadro. Aquela família estava habitando no mesmo lugar. Havia prosperidade entre os pastores, mas a terra não compunha ou não tinha condição de absorver todos. Abraão fala para Ló: escolhe o lugar que você deseja ir, que eu vou para o outro. Ele olha para a campina e vê que aquilo parecia um jardim. E a ideia do texto é como se estivesse apontando de fato para o Éden. Era como se fosse aquele lugar perdido outrora, que tinha sido destruído pelo Senhor em virtude da queda de Adão e de Eva. Mas ele olha para aquilo e ele se encanta e ele vai armar a sua tenda. Só que ele não percebe que cada dia ele se aproximava mais de Sodoma. E Sodoma era uma terra de homens maus e grandes pecadores. Não somente isso, em segundo lugar, Sodoma era um lugar de aberrações. Gênesis capítulo 19, verso 5, diz que chamaram Ló e disseram, aquele texto conhecido por todos nós: onde estão os homens quando os anjos foram visitar ou convidar ou tirar Ló de Sodoma? Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os aqui para que tenhamos relações com eles. Então perceba, ele olha para o jardim, parece ser o jardim do Senhor, ele se encanta com aquilo e vai se aproximando cada vez mais de Sodoma sem que se dê conta disso. E Sodoma era também uma cidade que não se importava com aquilo somente com aquilo que Deus dizia ou pensava. Na verdade, Sodoma tinha se tornado numa cidade que havia relativizado o pecado. Uma cidade arrogante, soberba e passível de juízo. Agora, meus irmãos, há algumas lições que o juízo de Deus sobre Sodoma nos traz. Se não, vejamos. A primeira delas é o cuidado com a aproximação do mundo. É muito interessante porque, assim como Ló,
nós também nos encantamos com a Campina e, sem que a gente se dê conta, a gente vai armando as nossas tendas cada vez mais próximo dessa cultura absorta em malignidade. Não sei se você já percebeu, mas nós vivemos num tempo extremamente relativo. Conceitos outrora absolutos, aos quais nós considerávamos inegociáveis, em parte têm sido negociados pela Igreja de Cristo no nosso país. Quantos não são aqueles que possuem uma visão clara, por exemplo, concernente ao que é família, e que hoje já não conseguem entender a família segundo os pressupostos do passado? Quantos, por exemplo, não tinham uma visão clara e firme quanto à relação, quanto à sexualidade, quanto ao namoro, quanto ao casamento, e hoje, por se aproximarem de Sodoma, estão perdendo essas perspectivas, perdendo essas percepções, considerando os conceitos das Escrituras ultrapassados, chamando aqueles que pensam de forma diferente de conservadores, de fundamentalistas, de indivíduos que não possuem flexibilidade nas suas percepções. A aproximação de Sodoma fez com que, paulatinamente, Ló se aproximasse ou já chegasse àquela cidade e fixasse residência lá. O juízo de Deus sobre Sodoma nos faz entender que a gente precisa tomar cuidado com o mundo. Mas não somente isso. A gente precisa tomar cuidado com o pecado. Eu sei que não é politicamente correto nos dias de hoje nós falarmos sobre pecado. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem ouvir mensagens que lhes falem bem, que lhes façam bem. Nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas querem ouvir mensagens que não as confrontem em suas incongruências, idiosincrasias, patologias. Nós vivemos num tempo onde as pessoas hoje querem ouvir mensagens que lhes satisfaçam a alma. Nossos templos estão repletos de coaches, de ministros da confissão positiva, que tentam trazer dicas preciosas para que a pessoa possa ser feliz e mostrar para todo mundo, como diz a canção A Favela que Nasceu. E nessa perspectiva, abandona-se conceitos, valores, e vai se armando tendas cada vez mais perto, cada vez mais próximo de Sodoma, relativizando o pecado. Isso me faz fazer a seguinte indagação e o seguinte questionamento a você. Em que lugar você tem armado as suas tendas? Aonde você tem armado a sua existência, ou fincado, ou fixado os seus olhos? Será que você tem levantado os seus olhos e se encantado com a beleza desse mundo? Será que você tem levantado, erguido os seus olhos e se encantado com aquilo que Sodoma pode lhe oferecer? Be careful, como diz o americano. Cuidado. Isso pode ser letal, isso pode ser fatal para a sua vida. Será que você tem entendido, tem compreendido, tem discernido que armar as tendas, ou a tenda perto do socorro, de Sodoma e de Gomorra, pode ser um fator destruidor para a sua vida? Permita-me lhe contar uma história. Conta-se que um beduíno estava no deserto. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir a algum deserto, eu já tive em alguns. E o deserto é muito interessante. Durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Não há vegetação. A temperatura durante o dia é árdua, é caliente, é quente. À noite, às vezes, ela se aproxima do 0 grau. E conta-se que um beduíno tinha feito seu acampamento no meio do deserto, montou a sua tenda e, para aquentar-se do frio da noite, ele acendeu uma fogueira. Num determinado momento em que ele estava em sono profundo, ele sentiu que a sua tenda foi chacoalhada, sacudida. Era um camelo, era o seu camelo. O camelo botou a cabeça dentro da tenda e falou para ele: está muito frio lá fora, deixa eu ficar aqui só um pouquinho, prometo que não vou atrapalhá-lo, vou ficar só aqui pegando o calor do fogo. E aquele homem não viu nenhum problema. Passaram-se alguns minutos, quando ele se deu conta, houve um novo chacoalhar na tenda.
E o camelo não tinha colocado somente a sua cabeça na tenda, mas ele estava todo dentro da tenda. E aí o beduíno falou o seguinte: mas isso não pode, você não pode invadir esse espaço. E o camelo respondeu a ele dizendo o seguinte: os incomodados que se mudem. Eu não sei se você já se deu conta, mas é exatamente isso que acontece com a vida da gente. Primeiro, a gente começa a relativizar as Escrituras. A gente começa a dizer que a palavra de Deus não é palavra de Deus. A gente começa a dizer que a Bíblia não é lâmpada para os nossos pés. A gente começa a achar que não precisamos seguir os princípios, os preceitos, os conceitos, os valores, as virtudes das Escrituras. Começamos a achar que a Bíblia é ultrapassada, que ela precisa ser negociada, que ela precisa ser reescrita, que ela precisa ser reinterpretada. A gente começa a olhar para Sodoma e dizer o seguinte: não, a beleza que tem lá, o jardim que tem aqui, é como se fosse o jardim do Senhor, parece ser o jardim do Senhor. E aí a gente vai deixando de lado as Escrituras e paulatinamente a gente vai caminhando cada vez mais longe da palavra do Senhor, e quando a gente se dá conta, a gente está vivendo num cenário absorto de pecado e absorto em malignidade. Eu não sei se você já se deu conta, mas a queda dos indivíduos nunca se dá de forma instantânea. Às vezes a gente ouve a notícia de que um indivíduo, uma pessoa, ela não está querendo mais compromisso com Cristo, tornou-se agnóstica, em alguns casos tornou-se ateia, não quer mais ouvir do Evangelho, e você pergunta: mas como chegou assim? Será que foi de forma súbita? Não. Encantou-se com a campina. Encantou-se com o derredor de Sodoma e Gomorra, e sem que se deu conta, caminhou a largos passos em direção à apostasia. O que nos faz entender que a gente precisa tomar cuidado com o pecado. Ralph Verning, que foi um puritano, ele costumava dizer o seguinte: pecado é coisa séria, ele mata você. Pecado é coisa séria, ele pode destruir o seu casamento. Hoje você começa a conversar com uma moça no seu lugar de trabalho, ela aparentemente se parece atenciosa, ela não briga com você como o seu cônjuge comumente faz. É o ambiente que você está, é um ambiente onde ela passa a ouvir mais as suas críticas, as suas queixas, e você vai se encantando com o jardim, com a campina, que parece ser linda, maravilhosa, e quando você menos percebe, o seu casamento está destruído. Spurgeon costumava dizer que pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O próprio Spurgeon dizia que o pecado é uma fraude, ele é um enganador, ele é um destruidor, ele promete prazer e paga com sofrimento, ele promete vida e paga com a morte, ele promete recompensa e paga com a pobreza e a perda de todo o bem. Você já percebeu que quando traçamos ou trilhamos esse caminho em direção àquilo que parece ser o jardim, mas que não é o jardim, as consequências são as piores possíveis? Já percebeu que o pecado, às vezes, ele nos traz a promessa de que a gente vai desfrutar de momentos maravilhosos, lúdicos, festivos, celebrativos, mas quando a gente menos percebe, ele nos destrói, ele nos arrebenta, ele nos fatiga de forma terrível pelo fato de que ele prometeu prazer, mas o que ele nos traz por consequência é sofrimento. Nessa caminhada da vida, como dizia Spurgeon, a gente precisa aprender a dizer não. Aliás, Spurgeon dizia que é melhor saber dizer não do que falar latim. Latim é uma língua morta, não serve absolutamente nada, mas muitos encantados com a beleza do jardim não dizem não para o pecado. E quando menos percebem, suas vidas estão destruídas. Mas mais uma vez eu pergunto: onde estão os teus olhos? O que tem te encantado? O que tem enchido o seu coração de expectação, de expectativa? Preste atenção.
Como disse, a queda nunca é imediata. Ela acontece paulatinamente. Hoje não oramos mais pela manhã. Amanhã não temos mais prazer na leitura da Bíblia. E depois nós nos deixamos influenciar pelo convívio dos pecadores. Aliás, essa é uma característica dessa sociedade, dessa geração, que deixou de conhecer o Senhor através da palavra de Deus. E, infelizmente, as estatísticas são terríveis, por exemplo, quanto à leitura da palavra. Os números apontam que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda, quiçá os crentes. Talvez se eu perguntar a você aqui qual é o seu hábito, qual é a sua relação com a palavra de Deus, talvez você venha a afirmar que você não tem o hábito de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras. Nós vivemos num tempo extremamente hedonista. As pessoas levantam os seus olhos porque elas querem ser felizes. As pessoas erguem os seus olhos e procuram nessa multidão de prazeres, de ofertas, aquilo que possa satisfazer as suas almas. E nessa perspectiva abandonam a Deus, abandonam a palavra, abandonam as Escrituras, já não querem mais ter compromisso com o Evangelho. Nessa perspectiva vão se transformando em semi-igrejados. Aliás, o movimento do desigrejamento é uma característica terrível existente no Ocidente, especificamente nos Estados Unidos e no Brasil. Existem 3 tipos de desigrejados. O primeiro são aqueles que foram feridos na batalha. Gente que frequentou igrejas e que foram feridas por pastores despóticos, por coronéis da fé, por estruturas que lhes trouxeram pressão, opressão, marcas, dores na alma, ao ponto dessas pessoas não conseguirem ter forças para respirar em virtude do desapontamento com a eclésia e com aqueles que convivem na comunidade dos santos. Há um segundo grupo, que eu costumo dizer que são os semi-igrejados. Os semi-igrejados é um fenômeno muito comum nos Estados Unidos e que chegou ao nosso país, que é aquele indivíduo que vem um culto no domingo, falta 2. Vem um e falta 3. E aí quando você pergunta para o miserável por que ele não está vindo à igreja, ele sempre tem uma desculpa. Não, estou indo porque eu tenho que me preparar para o meu mestrado, para o meu doutorado, porque a minha semana tem sido muito difícil e o único dia que eu tenho para descansar é esse. Tornaram-se evangélicos nominais, se é que é possível existir protestantismo nominal, porque o fato de alguém ter nascido de novo o leva a conviver na comunhão santos. Já se deu conta que nessa caminhada muitos têm abandonado as montanhas, os montes, se encantado com a campina, arma-se as tendas em direção a Sodoma e paulatinamente vão se afastando do Evangelho. Deixe-me fazer uma outra pergunta. Com quem você tem se associado? Veja bem, eu não defendo um cristianismo ascético, onde os crentes não se relacionam com os não crentes. Isso não encontra fundamento nas Escrituras. A palavra do Senhor nos leva a entender que somos sal da terra, luz do mundo, e somos chamados a nos relacionarmos com as pessoas mais distintas possíveis, ministrando a bondade, a graça e o amor de Deus. Contudo, muitos têm armado as suas tendas no caminho de Sodoma e de Gomorra e participado da roda dos escarnecedores. E aí, as mensagens que você recebe no WhatsApp não te incomodam mais. Você faz parte de grupos de amigos do seu trabalho que lhe enviam pornografia e você pensa, isso não é para mim, não tem problema, o que tem? Sem que se dê conta, as suas conversas com as suas amigas no trabalho estão absortas de malignidade, de malícia, onde se confessa e confirma a atração por outros homens e você acha aquilo tudo natural e tudo muito normal. Com quem você tem se associado? Será que você tem se associado com grandes pecadores?
Será que você tem se associado com os pecadores de Sodoma? Observe como é que era aquela sociedade. Uma sociedade tão maligna, tão depravada, que anjos chegam àquele lugar e diz o texto que aqueles homens moradores daquela cidade pediram a Ló que permitissem com que eles fossem oferecidos a fim de serem abusados sexualmente. Uma sociedade desprovida de temor a Deus. Aliás, você já se deu conta que nós vivemos num tempo onde este mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, tem sido quebrado constantemente. Nós mesmos quebramos esse mandamento com piadas espúrias, falando o nome do Senhor e o nome de Jesus em brincadeiras que não são absolutamente saudáveis. Nós mesmos temos cometido ou colocado nos nossos lábios o nome de Deus na perspectiva e na expectativa de que isso produza nas nossas vidas alguma coisa de diferente, principalmente da perspectiva do entretenimento. Será que você tem se relacionado com os pecadores de Sodoma com a maior naturalidade possível? Os valores desse mundo, os princípios judaicos cristãos, foram definitivamente relativizados. Eu falo isso no livro Masculinidade em Crise. Vivemos numa época onde os homens têm sido feminizados e as mulheres masculinizadas. Vivemos num tempo onde os mandatos culturais que o Senhor deu ao homem não tem sido cumprido, mandato cultural, social e espiritual. Vivemos num período de extremo relativismo. A sociedade chama bom de mal, mal de bom, amargo de doce, doce de amargo, luz de escuridão, escuridão de luz, e a gente não percebe, porque a gente está armando as nossas tendas perto de Sodoma. Uma outra pergunta. Quem você tem permitido influenciar a sua família? Será que o TikTok é quem dita as regras daquilo que sua filha adolescente deve assistir ou ver? Será que o YouTube, com pessoas distintas, é que tem determinado o modo operandi da sua vida, bem como a cosmovisão dos seus filhos pequenos? As estatísticas dizem que entre 60% a 70% dos adolescentes, quando entram na universidade, se desviam. Não estou entrando no mérito se pode ou não pode cair da graça, até porque eu entendo que não. Mas muitos adolescentes, quando começam a lidar com marxismo cultural, quando começam a lidar com empoderamento feminino, com feminismo, com evolucionismo, não sabem dar respostas e se perdem. Mas a gente gosta mesmo de brincar, de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente brinca de Poliana, fazendo o jogo do contente. Somos uma geração que canta louvores a Deus, mas somos apedeutas e nobres desconhecedores das Escrituras. Somos incapazes de ler um livro sequer. Talvez se eu perguntar a você quantos livros você leu no ano passado, você responda que talvez você tenha lido metade de um. Em virtude disso, somos seres absolutamente manipuláveis. Olhamos para a Campina e dizemos que maravilha é isso. Olhamos para a Campina e vimos que beleza são as canções de Sodoma. Olhamos para a Campina e vemos a beleza, aquilo que aparentemente parece ser o jardim do Senhor, mas não é o jardim do Senhor. E aí, quando a gente se dá conta, os nossos filhos foram levados embora, o nosso casamento foi destruído, e resta-nos somente chorar.
Quem você tem permitido influenciar sua família? Deixe-me trazer uma outra afirmação. Armar tendas em Sodoma poderá levá-lo à destruição. Mas talvez você esteja dizendo consigo mesmo, mas pastor, que palavra chata. O senhor podia trazer algumas dicas preciosas, maneiras de ser feliz, de ser próspero, dicas para o Botafogo ser campeão alguma vez na vida, para o Vasco sair daquele lamaçal. Na verdade, nós não fomos chamados para sermos politicamente corretos. A gente foi chamado para pregar o evangelho doê-la quem doê-la. E o que as Escrituras nos ensinam de forma absolutamente clara, que armar tendas em Sodoma poderá nos levar à destruição. Agora, meus irmãos, Ló, e aí que é terrível isso, ele não foi levado cativo, ou sofreu as consequências, melhor dizendo, da sua aproximação de Sodoma sozinho. Ele levou consigo a sua família. E com isso, eu gostaria de me dirigir especificamente aos homens. Nós vivemos numa geração de bananas, de frouxos, de homens que amam falar que são machões, mas são fracos. Em vez de conduzirem seus filhos no temor do Senhor, de introduzi-los a amar a Deus acima de todas as coisas, fazem dos seus filhos exemplos deles, amam o seu clube de futebol acima de qualquer coisa. A destruição, o pecado, ele não destrói somente você, mas ele destrói todos os seus. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Há pelo menos 4 lições que a gente precisa entender, compreender e aplicar nas nossas vidas. Se não, vejamos. A primeira delas: cuidado com o pecado. O pecado não se brinca. Segundo lugar, fuja do pecado. O problema às vezes é que a gente acha que é mais forte do que o pecado. A gente acha que é mais forte do que a tentação. A gente acha que é mais forte do que as lutas que porventura venhamos a enfrentar. Nós somos chamados a tomar cuidado, mas não somente isso, a fugir dele. E em terceiro lugar, a odiar o pecado. Meus amados e queridos irmãos, Cristo não será doce na sua vida se antes você não odiar o pecado. O problema é que para muitos Cristo não é doce, para muitos Cristo é um gênio da lâmpada mágica, para muitos Cristo é somente um provedor, alguém que a gente pede: Senhor, me abençoa, me traz bênção sem medida, me dê um carro novo, resolva meu problema, resolva aquilo que eu estou vivendo e vivenciando, mas não é efetivamente seu Senhor e seu Salvador, pelo fato inequívoco e inquestionável de que não nasceu de novo. Nossas igrejas estão repletas de pessoas frequentadoras que conjugam evangeliquez com propriedade, falam glória a Deus, cantam o Senhor, exaltam o nome do Senhor, entoam canções a Deus, cantando músicas das mais variadas possíveis, mas no trabalho canta a mulher dos outros. Canalhas! Não nasceram de novo. Odeie o pecado, mas viva pela graça de Deus. Agora, deixe-me fazer uma advertência também. E a própria palavra do Senhor que nos leva a isso. Lembre-se da mulher de Ló. Aquela mulher amava Sodoma, amava o jardim que parecia jardim, mas que não era jardim. E você? Será que você tem amado o Senhor?
acima de todas as coisas. O fim de Ló foi trágico. Observe. Ele começa, o relato diz que ele era muito próspero. Ele tinha uma grande quantidade de gado, de ovelhas e de propriedades do que tange a animais. Mas ele perdeu tudo. Sabe por quê? Porque é isso que o pecado faz. Ele promete prazer, mas ele nos leva à bancarrota e à destruição. Ele perdeu todos os seus bens. Perdeu a sua esposa. Quantos maridos não estão perdendo as suas mulheres? E depois, amargamente, inebriados pelo vinho, são tomados de perplexidade, dizendo: se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria o que fiz. Ele perdeu a esposa. Mas não somente isso. As suas filhas, vendo a situação que estavam, embebedaram o pai e tiveram relações com ele, trazendo, por conseguinte, ao mundo meninos que se tornaram inimigos de Israel no futuro. O que nos traz o seguinte entendimento: as consequências do pecado são terríveis. Você já se deu conta que a aproximação de Sodoma pode levá-lo a perder sua família? Cuidado, moça, mulher. Cuidado com o mito da grama mais verde. Talvez no seu trabalho você esteja encantada com um rapaz, ele é gentil, e aí você lembra do seu marido e você fala: nossa, aquele traste é tão grosso. Cuidado. Pode parecer que o jardim é o jardim do Senhor, mas ele está te levando para Sodoma e Gomorra. Ló fugiu para Zoar. Essa palavra Zoar significa pequeno. Deitou-se com as suas filhas, inebriaram ele, embebedaram ele, tiveram relacionamento com ele. Deste relacionamento surgiram os moabitas e os amonitas, que trouxeram problemas para Israel séculos a fio. Lembre-se, o preço do pecado é alto. Não vale a pena. Não vale a pena. E eu concluo com aquilo que Paulo disse aos Romanos: não vos conformeis com este século, com este aion, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. É difícil em tempos como os que estamos vivendo? Sim. Como? Em tempos onde o absoluto foi relativizado? Claro que sim. É difícil em momentos onde os conceitos judaicos cristãos estão sendo desconstruídos? Sim. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, disse o Senhor, toma a sua cruz e siga-me. Não há nada melhor do que viver para a glória de Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós nos prepararmos
para enfrentarmos as demandas dessa lida. No livro Paternidade em Crise, eu falo claramente dos perigos que nós estamos vivendo e da necessidade de nós retomarmos aos valores das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar.